Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui para o canal no mês de fevereiro de 2017. E eu tenho para mostrar para vocês livros que eu recebi de cortesia de editoras, livros que eu recebi em parceria com as editoras também, livros que eu comprei no final de janeiro, naquela semana Cosac Naif que teve na Amazon, e também alguns livros que eu troquei no Scooby. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas eu vou começar falando sobre os livros recebidos das editoras. Os dois primeiros livros que eu tenho para mostrar para vocês, eu recebi em parceria com o grupo editorial Record. Eu pedi esses livros há vários meses atrás, mas eles só foram enviados agora porque a editora teve alguns problemas com a disponibilização de livros para serem enviados para os parceiros. Se eu não me engano, eu ainda tenho 2 ou 3 livros para receber do grupo editorial Record, só que eles ainda não chegaram. E eles devem ser enviados ao decorrer desses meses, conforme a disponibilidade deles existir lá no departamento de marketing da editora. Bom, mas eu recebi o Gramáticas do Erotismo, que foi escrito pelo Joel Birman. Esse livro faz parte da coleção Sujeito e História. Ele já possuía uma edição antiga, mas ele foi reeditado, então essa é a edição nova que foi publicada em 2016. Esse é um livro de psicanálise, então ele vai analisar de uma forma um pouco mais coerente a função da mulher, de certa forma. A teoria do Freud, ela acaba incorporando uma ideia natural dos sexos, então nessa ideia as mulheres seriam mais frágeis, mais submissas. Porém, essa é uma teoria equivocada. Então esse livro ele parte um pouco dessa ideia e reconstrói o caminho que o Freud fez e desenvolve e propõe debates e reflexões a respeito da mulher em si, dentro da psicanálise. Eu achei isso muito interessante, eu fiquei bem curioso para ler o livro, então provavelmente essa leitura vai andar um pouco mais devagar, mas quando eu tiver concluída ela, eu venho trazer aqui para o canal um vídeo comentando sobre o Gramáticas do Erotismo. Eu pedi também o livro Filhos da América, da Nelly Dapignon. A Nelly Dapignon foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Ela se tornou imortal na Academia em 1990 e desde então as suas obras elas são lidas e elas são muito bem vistas, né, perante a uma sociedade de críticos e também dentro da própria literatura. Esse livro aqui é um volume que contém diversos ensaios que tenta conversar um pouquinho sobre a América, em especial a América Latina. Então a Nelly ela vai discorrer sobre memória, ela vai tentar reconstruir as ideias de culturas que foram asfixiadas por causa da modernidade. Além disso, ela acaba discorrendo sobre vários assuntos dentro desses ensaios e ela abrange de tudo um pouco. Também ela fala sobre o Brasil, Machado de Assis é bem recorrente no livro, então é falado sobre a brasilidade. Enfim, é um livro bem interessante, então é um livro de ensaios, eu pretendo ir lendo eles devagar, talvez 1 por semana, 2, 3 por mês, para ir mantendo essa leitura um pouco mais leve e também que ela não seja muito corrida, porque os ensaios às vezes precisam de um tempinho a mais para serem bem absorvidos e bem contextualizados. Eu estou bem curioso com esse livro, já fazia um tempão que eu queria ler alguma coisa da Nelly Dapignon, ela tem alguns romances também, mas apareceu a oportunidade de ler o Filhos da América, que é um lançamento recente dela, por isso eu acabei aproveitando e pedindo para o grupo editorial Record. E do grupo editorial Record eu também recebi outros 2 livros de cortesia. Então o primeiro livro que eu recebi de cortesia foi As Primeiras 15 Vidas de Harry August, escrito pela Claire North. Eu não tinha a mínima ideia a respeito do livro, eu não conhecia ele, eu nem sabia que ele seria lançado, mas junto dele veio um pequeno card e nele era comentado que esse protagonista do livro, ele tem o dom de poder, assim que morre, renascer de novo e dessa maneira, conforme ele vive, absorver os conhecimentos e entender o que foi acontecendo com ele. Porém, ele não pode fazer nada para evitar a sua própria morte. Ele não pode alterar o futuro. Então, o livro me pareceu ser interessante. Eu não pretendo ler ele agora. Ele vai ficar aqui. Eu vou ler algum dia, mas agora não é uma ideia. E eu achei essa edição, ela muito bonita. A capa me chamou muito a atenção. Aqui atrás também tem vários comentários elogiando o livro. Enfim, achei bem interessante.
E, não sei, né, mas quando eu leio eu venho conversar com vocês também. Ah, e junto do livro veio esse mega calendário, né? Então um livro tão bom que daqui a 15 anos você ainda vai se lembrar dele. Então tem um calendário de 2017, aí tem 2018 e se eu não me engano ele vai até 2032. Então tem bastante coisa, né? São 15 anos de calendário. E eu também recebi o livro Uma Longa Jornada para Casa, desse autor aqui, que eu não sei pronunciar o nome, ele é indiano, né? E o que acontece? Ele é um livro que foi baseado em fatos, ele é a própria história do autor, porque ele, quando menino, quando tinha 5 anos de idade, se perdeu do irmão nas ruas de Calcutá. E então ele ficou sozinho, sem saber o seu próprio nome e a sua cidade, até que ele foi para um abrigo, para um orfanato, e depois ele foi adotado. Ele teve uma vida muito boa com os seus pais adotivos, mas sempre ficava na sua mente aquela vontade de reencontrar os seus pais biológicos. Então, um certo tempo depois, né, ele acaba partindo para essa jornada para tentar encontrar os seus pais. Esse livro virou um filme, né? Então aqui tem 4 indicações ao Globo de Ouro. O nome do filme é Lion, Uma Jornada para Casa. Eu quero assistir ainda. Eu recebi junto com o livro 2 ingressos do cinema para assistir, só que na minha cidade não tem cinema. E na cidade próxima o filme não está em cartaz. Que tristeza, não é não? Mas eu também pretendo ler o livro. É bem bacana que no final dele tem algum material fotográfico, então tem bastantes extras, né? Então acho que também vai falar um pouquinho dos lugares onde ele andou, onde a família morava. Enfim, eu fiquei bem curioso também. Não tenho pretensão de ler o livro agora, mas ele vai ficar aqui e quando eu ler, claro, eu venho conversar com vocês ou numa resenha ou num vídeo de leituras do mês. E estes foram os livros recebidos do grupo editorial Record, e agora eu vou mostrar pra vocês o único livro que eu recebi da Dark Side. Desde que a Dark Side divulgou que iria lançar o Frankenstein dentro do catálogo deles, eu fiquei muito curioso, já esperando uma edição muito bonita, e realmente foi o que aconteceu, por isso eu fiz o pedido do livro Frankenstein, da Mary Shelley. E essa edição ela tá incrível. É sério, o cuidado aqui foi superado, né? Tem o padrão Dark Side, enfim, e o cuidado ele foi muito gigantesco. Além de todas essas frescurinhas no início do livro, a gente tem imagens dentro da obra, tem algumas artes, mas também tem ilustrações lindíssimas, como esta no decorrer da obra. E eu achei assim o projeto gráfico e a edição muito bonita. A tradução do livro também parece que é muito boa, foi feita pela Márcia, deixa eu conferir aqui, pela Márcia Xavier de Brito, né? Ela é uma tradutora que é bem reconhecida. Espero também que o cuidado no texto esteja tão bom quanto o cuidado está na edição. Além disso, existem 4 contos no final do livro. Eu não sei exatamente do que se tratam esses contos, se tem a ver com o próprio universo do Frankenstein ou não, enfim, eu só vou acabar sabendo quando eu os lê-los. Eu estou pretendendo ler esse livro logo porque eu fiquei muito curioso depois que chegou essa edição aqui, e Frankenstein sempre foi um livro que me chamou muita atenção, pela própria estrutura com a qual ele foi construído e também, é claro, né, a história tão icônica do Frankenstein. E a Dark Side sempre tem um cuidado incrível com os parceiros, então além do livro, no pacote eles mandaram algumas coisinhas a mais, como esse envelope e essa caixinha aqui. Deixa eu mostrar os dois pra vocês. Na caixinha nós temos um anel? Não, nós temos um parafuso, olha só que legal. E dentro do envelope nós temos uma facsímile de um manuscrito original. Então tem um manuscrito que foi escrito pela Mary Shelley, aqui, frente e verso. Eu achei isso incrível e eu vou guardar muito isso junto com o livro, porque eu gosto bastante de manuscritos e, sei lá, acho que isso pode conectar um pouco mais a gente com a obra. Doideiras da minha cabeça, mas pra mim eu gosto bastante. Na realidade, eu digo conectar um pouco mais com a autora, porque eu gosto muito de ver e de poder pegar no papel com a caligrafia das pessoas. Então, poder ter contato
mesmo com a facsímile da caligrafia de um autor, no caso da Mary Shelley, pra mim é bem interessante e eu gosto bastante. Bom, e esse foi o livro que eu recebi da Dark Side. Vou mostrar agora pra vocês os livros que eu recebi da Companhia das Letras. O meu pedido de dezembro da Companhia das Letras foi extraviado. Eu havia pedido o Maldita Guerra, que vai contar sobre a Guerra do Paraguai, que eu já comentei várias vezes aqui no canal, e também o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Porém, os livros se perderam por este Brasil. Eu vou conversar com a companhia para ver se eles têm como me mandar isso de novo, e se for possível e assim que os livros chegarem, eu venho contar para vocês num próximo book haul. Mas então vou mostrar os 2 livros que chegaram no pedido de janeiro, que foi o último pedido da parceria. Então, eu fiz o pedido do A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu pedi esse livro porque a Tati Feltrin fala muito bem dele, é um dos livros favoritos da vida dela, se eu não estou enganado. E também algumas outras pessoas já pediram essa edição e já fizeram resenha do livro, e eu fiquei também muito mais curioso para conhecer o Thomas Mann e para ler A Montanha Mágica, que é considerada, né, a obra máxima dele. A Companhia das Letras tem relançado a obra do Thomas Mann, se eu não me engano já tem, além deste livro, mais 3 lançados, que é Os Bunderbrook, Doutor Fausto e o Morte em Veneza, alguma coisa assim. Morte em Veneza do Thomas Mann, eu não tenho certeza. Mas são outros 3 volumes que já foram lançados. Eu pretendo ler agora em 2016, este é um livro grande, ele é um calhamaço, então conforme a leitura for andando eu venho conversando com vocês e óbvio, né, quando eu terminar a leitura eu trago uma resenha bem bacana para vocês. E eu também pedi O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Nós já temos no Brasil outros 2 livros lançados da Nobel de Literatura de 2015, que é Vozes de Chernobyl e também Uma Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu tô bem curioso com esse livro porque este é o ano do centenário da Revolução Russa. E apesar de a Svetlana falar sobre, né, o fim da União Soviética, que isso então é basicamente uns 70 anos depois da Revolução Russa, eu acho bacana conhecer toda essa história dos russos, né? Pelo menos é uma coisa que eu gosto. Inclusive eu estou pretendendo no próximo ano ler um pouco mais sobre os Romanov, sobre toda essa dinastia que governou o Império Russo por mais de 300 anos, ou quase 300 anos, e também agora, depois da queda dos Romanov, quando começou a era da União Soviética, o período das guerras, e também agora a Rússia, né? Quando caiu o comunismo. E por isso eu pedi esse livro para entrar nessa leitura, né, nessas leituras, e também porque a visão que a Svetlana Alexievich traz nos livros é a visão das pessoas. Então não é aquela visão da história, aquele relato documental. É um relato muito mais próximo, muito mais humano. Então acaba me fazendo estar muito mais próximo do livro e interessado nele, porque vai falar sobre as vivências das pessoas. É uma forma de você conseguir recolher algumas memórias das pessoas. Não sei exatamente quando que eu vou ler esse livro, mas eu espero que até o final do ano eu já tenha feito a leitura dele. É um livro grande, comparado com os outros livros dela, esse livro tem o dobro do tamanho dos outros, mas a escrita da Svetlana é extremamente fluida e a diagramação é muito boa, então é uma leitura que acaba fluindo muito rápido. Bem, então estes foram os livros que eu recebi em parceria com as editoras. O próximo livro também recebi em parceria, mas foi com uma autora nacional. A Priscila Baroni entrou em contato comigo e a gente fechou um publi editorial aqui no canal. Por isso ela me mandou o livro que ela escreveu, que é o Branco. Quando ela conversou comigo, ela me disse que esse livro não fazia muito o estilo dos livros que eu costumo ler, mas que ela achava interessante, que era para eu dar uma chance. É óbvio que eu aceitei, porque eu sempre tento abrir o máximo possível as portas para os autores nacionais no canal. E esse livro, olhando pela sinopse, não é uma coisa que eu leria a todo momento, mas é livro que eu gosto de ler, né? Ele estaria ali pelo Young Adult, mais ou menos. Só que esse livro ele é incrível. Eu fiquei completamente apaixonado por ele. Eu já terminei a leitura dele, nos próximos dias, nas próximas semanas sai a resenha, mas eu fiquei completamente apaixonado por essa história. Porque ela tem uma leveza, ela tem uma trama tão envolvente que me prendeu do início ao fim e eu li esse livro muito rápido.
Então eu fiquei muito feliz com o livro, foi uma surpresa incrível para mim. Eu imaginava que eu iria gostar, né? Mas sempre pensei assim, ressalvas aqui, ressalvas ali, mas não, existiram ressalvas, sim, existiram, só que a história é extremamente envolvente, eu fiquei muito feliz. Vou falar mais sobre ele nos vídeos de leituras do mês e nas próximas semanas sai resenha pra vocês. E agora eu tenho 3 livros pra mostrar pra vocês, que foram 3 livros que eu troquei no Scoob. Foram as minhas primeiras trocas no Scoob e eu fiquei completamente apaixonado por esse tipo de coisa, porque é uma forma de você ter mais acesso a livros sem gastar um valor tão alto com o livro, porque você vai pagar simplesmente o frete para enviar o livro para outra pessoa. Então eu fiquei muito contente com as trocas no Scoob, eu pretendo fazer mais agora, conforme eu puder. E, sabe, é uma coisa incrível, eu acho que vale a pena, todo mundo que tem oportunidade, que queira fazer, tente, porque pode dar problema? Pode dar problema, mas as pessoas são muito cuidadosas e enfim, você pode conversar bem certinho, pode ver se é confiável e vale bastante a pena. Então o primeiro livro que eu recebi foi A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Eu sou muito curioso pela literatura que o Eric Hobsbawm produziu, historiografia no caso, né, porque ele é um historiador. Esse livro aqui, ele vai contar o breve século XX, então especificamente de 1914 a 1991, que foram os episódios que o próprio Hobsbawm viu, o período em que ele viveu. Então vai ter aqui todo um apanhado, né, de informações sobre o século XX, que é um dos séculos mais polêmicos de toda a história mundial. Entre outros motivos, por causa das 2 guerras mundiais, da Revolução Russa, do socialismo, da Guerra Fria, enfim. Então, como eu comentei, o Hobsbawm ele vai discorrer, né, a partir dos acontecimentos que alguns deles ele próprio presenciou, né? Então, ele escreveu o livro quando tinha 77 anos de idade e sempre foi considerado uma pessoa muito lúcida e também um historiador muito importante da atualidade, né? Eu também acredito que esse livro deve ser muito interessante para quem está no ano de vestibular, tipo eu. Porque ele vai falar sobre o século XX e esse é um século muito cobrado nos vestibulares em geral. E aqui tem um emaranhado de várias informações e basicamente um resumo dessa história do século XX. Eu tô com muita vontade de ler esse livro nesse ano, não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar começar, ou pelo menos ler as partes que mais me interessam aqui no livro. E de uma outra troca eu recebi 2 livros, estes 2 aqui, então Extraordinário, da R.J. Palacio, e o Histórias Íntimas, da Mari Del Priore. Eu fiquei muito curioso com Histórias Íntimas, porque ele vai falar sobre a sexualidade desde o Brasil colônia, desde o descobrimento do Brasil e até um pouco dos dias atuais em si, né? E o Extraordinário é um livro que eu sempre tive curiosidade para ler, né? Parece ser um livro muito bonitinho, muito reflexivo e tal. E quando eu puder, eu vou lendo também e venho conversar com vocês. Mas esses são livros assim para leituras mais futuras, que eu não pretendo fazer agora. Bom, e chegamos ao fim, faltam só 3 livros, que são os livros que eu comprei ainda em janeiro, como eu comentei na semana Kozak Naif, que foi uma semana de super promoções dos livros da editora lá na Amazon, e eu comprei 3 livros. Eu comprei um livro da coleção Ensaios, da Kozak Naif, que é uma coleção que, se eu pudesse, eu gostaria de tê-la por inteiro, porque ela abrange vários temas como sociologia, antropologia, arte, literatura, história, aí vai falar também sobre poesia, sobre prosa, enfim, é uma coleção incrível, né? Eu fico muito triste não poder completá-la mais. Enfim, eu comprei o Passos de Drummond, do Alcides Vilaça. Esse é um livro bem pequenininho de ensaios do professor de literatura Alcides Vilaça, e ele vai discorrer sobre a poesia do Drummond. Então vai falar sobre características da obra do autor, vai elucidar alguns pontos a mais. E claro, né, vai ser um livro muito rico para quem gosta do Carlos Drummond de Andrade. Eu pretendo ler agora nesse ano algum livro do Drummond, como Claro Enigma, e conhecendo um pouco mais da obra dele, e por isso que eu acredito que esse livro vai ser de um grande amparo na leitura das poesias e também, né, da prosa que o Drummond fez. Essa edição em si ela é
bonita, ela tem uma jacket e uma capa dura em azul com uma textura, é muito bonita, enfim, é o padrão Cosaque Naif, né? E eu comprei esse livro porque eu paguei ele muito barato. Eu paguei, se eu não me engano, foi R$10 no livro, então foi por isso que eu comprei, porque senão os valores desses livros são sempre muito caros. E esse valeu a pena. Eu também comprei o Confissões de um Jovem Romancista, do Umberto Eco. Eu vi esse livro sendo indicado pela Fran, do Livro e Café, e eu fiquei muito curioso com o comentário que ela fez e pelo próprio livro em si. Porque 30 anos depois da publicação do Nome da Rosa, que é o livro mais reconhecido do Umberto Eco, ele discorre sobre como criar literatura, sobre a construção de cenários, a ambientação do livro, sobre os personagens, a construção dos personagens. Então, como eu leio bastante literatura, como eu pretendo me dedicar nessa área também na graduação, eu achei muito curioso e muito interessante comprar esse livro para poder ter uma opinião de um autor tão memorável, né, da literatura mundial. Então esse livrinho ele tá aqui para ser lido. Eu confesso que eu tô com muita vontade de ler. Vocês perceberam que a maior parte dos livros que eu tô mostrando para vocês hoje eu tenho muita vontade de ler. E realmente sim, porque todos os livros que eu compro ou que eu adquiro, de certa forma, eu faço isso porque eu os quero ler. Só que eu não vou ter tempo de ler tudo nesse ano, mesmo com o vestibular, e até se não fosse vestibular não daria tempo para ler tudo que eu quero. Mas, assim, se eu puder e tiver assim, com vontade de pegar esse livro para ler, eu quero ler também em 2017. Mas não é meta, tá? Então é só aquele achismo bem bobo e aquela esperança de todo leitor de ler vários livros no ano. Mas a gente precisa viver também, né? Então é óbvio que eu não vou ler tudo que eu quero nesse ano e provavelmente isso aqui vai ficar para os próximos, tá bem? E o último livro que eu comprei foi A Rosa das Línguas, do Michel Deguy. Olha, não falo francês, esse cara é um poeta francês, então eu não posso garantir a pronúncia correta para vocês, infelizmente. Este é um livro de poesia contemporânea francesa. Esse é um dos maiores nomes, né, esse autor é um dos maiores nomes da poesia francesa e também, né, da poesia contemporânea. Ele não era muito conhecido no Brasil, aliás, a poesia contemporânea francesa não é muito conhecida no Brasil, por falta de traduções e também até de curiosidade do mercado editorial e dos leitores. Então são poucos os livros e poucos os poetas traduzidos para o Brasil dessa época da poesia. É muito interessante, eu fiquei muito curioso sobre aquilo que eu li do autor e da poesia dele. Ele fala sobre diversos temas, ele fala sobre a contemporaneidade e tudo isso dentro de uma poesia muito bem construída, muito bem arranjada. Enfim, parece ser um livro incrível e é um livro de poemas, são poemas curtos e tem uma grande quantidade de poesias aqui também. O bacana dessa edição é que ela tem os poemas no original também, então, por exemplo, nós temos aqui na página direita a poesia traduzida e na página esquerda a poesia original. Essa é uma edição bem antiga da Cosaque Naif, se eu não me engano ela foi lançada em 2004, é da coleção As de Colette, que é uma coleção assim, mais pocket, bonitinha também, e normalmente é um livro extremamente caro, e eu só comprei porque ele estava muito barato, eu paguei ele R$13, então valeu bastante a pena. Enfim, né, como eu já comentei antes, vai ficar para ser lido nessa vida, né, que isso vai surgir. Então é isso, pessoal, esse foi o Book Haul de fevereiro de 2017. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e me contar aqui nos comentários o que você acha sobre esses livros, quais foram as suas compras de fevereiro de 2017, assim, livro que você mais ficou feliz em comprar ou em ganhar, ou talvez em receber de uma editora. Também não se esqueça de dar um joinha no vídeo que me ajuda bastante na divulgação do canal. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!